Seja bem-vindo aqui ao nosso segundo episódio da Semana do Resgate. Só pra eu saber, se você acompanhou o primeiro episódio, já dá um like aqui pra eu saber que você curtiu e tá dentro desse barco comigo desde o primeiro episódio, ó. Lá no primeiro episódio, eu mostrei erros que impedem as pessoas de conseguir ver resultados a partir de 30 dias. Mas que resultados? Tonificar, emagrecer e definir, ó. Igual essa galera toda que eu tô mostrando pra você aí, ó. Toda essa galera conseguiu transformar o corpo a partir de 30 dias, hein? Tem pessoas aí que transformaram o corpo em 30 dias, tem pessoas que transformaram em 40 dias, tem pessoas que mudaram em 2 meses, mas olha, a média de resultados é de 30 a 90 dias. Então, de 1 mês a 3 meses é possível você ter mudanças no corpo, mudar o teu corpo mesmo, assim como essas pessoas que você tá vendo aí agora. E lembrando, hein, tem homens, mulheres, pessoas que começaram do zero, iniciantes, pessoas mais avançadas, pessoas de 40, pessoas de 50 e até pessoas de 60 anos que conseguiram transformar com todas as orientações que eu tô te passando aqui durante essa semana. Então assim, por isso é muito importante. Lá no primeiro episódio eu mostrei erros que impedem você de evoluir e hoje a gente vai entrar a fundo no que você precisa fazer de fato para conseguir ver a mudança. Então a gente vai colocar a mão na massa hoje, literalmente. Então se prepara que você vai ter que seguir aí alguns movimentos comigo. Então assim, só pra, colocar você na mesma página. Se você não acompanhou o primeiro episódio, volta lá, tá? Acompanha o primeiro, depois vem pra esse, porque senão vai faltar elementos pra você. É igual uma série. Você imaginou? Você viu uma série que tem 4 temporadas, você começa a ver pela segunda, não funciona. Ou pega um filme pela metade. Então se você continuar aqui agora sem ter visto o primeiro, é a mesma coisa. Você vai estar pegando o filme pela metade. Então vai lá na primeira, acompanha, o link tá aqui embaixo pra você acompanhar, tá? Clica no link aqui embaixo. Acompanha e vamos lá agora a fundo nesse segundo episódio, que inclusive, com todas as dicas que eu vou te passar aqui, além de te ajudar a emagrecer e ganhar massa ao mesmo tempo, melhor. Você vai entender, inclusive, o segredo para você ter um corpo capaz de comer o que você gosta sem engordar. Que a gente vai falar hoje de 4 pilares fundamentais, que eu citei no último episódio, mas que a gente vai aprofundar hoje, que é treinamento, alimentação, sono, para regulação hormonal principalmente, ó, mentalidade. Então fica comigo que esse episódio está incrível. Vamos começar então, obviamente, pelo primeiro pilar, que é o treinamento. Como é que você tem que aplicar de fato o treinamento, né? No último episódio eu te mostrei os erros que impedem você de evoluir. A maioria das pessoas, por falta de instrução, né? Às vezes não tem apoio na academia que treina, instrutor não ajuda, ou treina com um personal até do lado, mas que o cara sabe contar do lado, o cara não ajuda de fato, faz a pessoa evoluir. As pessoas treinam do jeito errado e por isso não evoluem. Mas como acertar a técnica? O que tem que fazer para de fato o treino funcionar no quesito técnico e no quesito intensidade? E no ponto da intensidade, eu vou explicar para você como é que eu vou liberar para você um acesso no app, no meu aplicativo de treinos, para você colocar a mão na massa de fato, na academia ou até mesmo na sua casa. O que eu vou te passar agora na prática é algo que você vai ter que aplicar nos seus treinos para começar a ver uma mudança. Seja você que quer emagrecer, como por exemplo, a Adri perdeu mais de 23 quilos aplicando esses conceitos que eu vou te ensinar aqui. O Alexandre, um outro aluno que eu tenho, mais de 18 quilos. E mesmo que você queira só perder algumas gordurinhas localizadas, isso vai contribuir, porque quando você perde gordura, não importa se ela é localizada ou não. O processo de gordura acontece ao mesmo tempo, mesmo que ela seja localizada, por exemplo, na pochete ou na região do culote, ou de forma geral no seu corpo. Você vai perder gordura geral. Ganho de massa muscular também vai ser possível com esse conceito que eu vou te passar aqui na prática. Por exemplo, o Will, um aluno que eu tenho, ganhou mais de 3 quilos de massa muscular pura em 3 meses. O Bruno, um outro aluno que eu tenho, também ganhou muita massa muscular só aplicando esse conceito e, ó, 100% natural. A Patrícia, a Kátia, a Malu, a Valéria. Então, recapitulando, lá no episódio 1, direção muscular e agora energia muscular. Lá no primeiro episódio, eu dei exemplos de direção muscular para trabalhar melhor o glúteo, direção muscular para trabalhar melhor a coxa, o abdômen, até as costas. Só que, como eu disse, a gente vai precisar de, além da direção, esgotar a energia muscular. Porque imagina só, muita gente, por exemplo, até treina em casa, né? E aí faz assim, ó, por exemplo, peso do corpo, e aí vai fazer um agachamento. Mesmo que faça certinho, um movimento bonitinho, só o peso do corpo é muito pouco. Por quê? Porque eu não consigo gastar a minha energia muscular do glúteo, da coxa. Imagina,
Se eu quiser gastar a energia muscular do glúteo da coxa com agachamento do peso do corpo só, eu vou vir aqui, vou fazer até cansar, né? Até não aguentar mais. Nossa, eu acho que eu faço talvez uns 200 agachamentos até eu não aguentar mais. E o grande ponto da energia muscular é você fazer com a técnica certa até não aguentar mais. É sobre isso que eu vou te explicar. Só que para isso você vai precisar fazer o quê? Pôr carga, adicionar peso nos exercícios. Mas como eu falei no último episódio, não precisa pôr muito peso. É uma quantidade suficiente para você esgotar a sua energia muscular. Vou dar um exemplo na prática. Quando você vai numa academia, por exemplo, você tem diferentes opções de peso, né? Você tem aqui, ó, pesos de 18 quilos, 24 quilos, 12 quilos. Tem aquela ararinha ali, ó, cheia de pesos. E aqui eu peguei 2 exemplos, ó. Se eu for fazer, por exemplo, um exercício para bíceps. Vamos dar um exemplo do bíceps para ficar mais fácil, mas isso serve para qualquer parte do corpo, tá? Para qualquer exercício. Vamos lá. Se eu, Caio, for fazer um exercício para bíceps, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, usar uma técnica correta, né? Muita gente, por exemplo, faz o bíceps errado. Mas aí eu uso a técnica correta para fazer o bíceps da maneira certa. Só que para mim, Caio, eu vou ficar aqui, ó, imagina, eu tô com 100% da minha energia muscular. E qual que é o meu objetivo? É esgotar a minha energia muscular. Se eu pego um peso considerado leve demais para mim, eu vou fazer aqui uma repetição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha, eu tô super tranquilo, nem começou a queimar. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ó, eu poderia continuar aqui 31, 32, até talvez 60, 70. Poderia fazer vários movimentos aqui. E a minha energia estava em 100%, ela desce muito devagar. Estava com 100% de energia. E agora, depois de 30 repetições, foi para, 95%, 90%. Eu ainda continuo com muita energia aqui. Meu coração, ele nem precisou trabalhar. Ele nem precisou bater mais forte para que eu realmente faça essa força. Eu não me esforcei. E é aqui que entra o ponto. Para você emagrecer ou para você ganhar massa muscular, você precisa ter o fator esforço. E esforço máximo, dá o seu limite. Mas talvez para você, que é uma pessoa destreinada, de repente esses 4 quilos, para você, na hora que você estiver lá na 8ª, 9ª repetição, já está muito pesado. Então entende que esse mesmo peso, para mim é leve. Mas para você, pode ser intenso. E é isso que você tem que achar. É isso que você tem que testar. Exercício por exercício. Aí pode surgir agora uma dúvida na sua cabeça. De tipo, Caio, beleza. Entendi então que eu preciso fazer até o meu esforço máximo. Mas quantas repetições eu teria que fazer? Será que se eu chegar no meu esforço máximo em 20 repetições, em 30... Ou é melhor eu pegar muito peso? Porque, por exemplo, se eu, Caio, for pegar um peso bem grandão, vamos exagerar aqui, ó, 24 quilos. Pô, e quero chegar no meu máximo. Vamos ver quantas que eu faço. 1, 2. Nossa, fiz 2 já não aguento. Ou seja, será que isso é bom então? Eu exagerei, olha, eu peguei um pezinho, fiz um monte e a energia não foi embora. Peguei agora muito peso, a minha energia foi embora em 2 repetições. O que é melhor? Eu fazer um monte de repetições com um pezinho até esgotar ou fazer pouquíssimas repetições com muito peso até esgotar? Aí é que entra um ponto importantíssimo. Depende do método de treino que você usa. E aqui é que entra um erro muito grande nas academias de ginástica e também nessas videoaulas que você faz talvez na internet. Para quem treina em casa faz muito isso, de copiar o exercício. Vai lá, tem um professor ou uma professora saradona na sua frente, na tela, aí fica com você, vamos lá junto comigo, vai, 10 repetições, vai lá, 9, 8, aí fica contando até 10, aí conta até 10 e para e troca o exercício, mas ela é uma pessoa, você é outra, não tem sentido você seguir a mesma quantidade de repetições dela,
porque talvez nem você nem ela chegou até o limite, entende? Então você tem que fazer por conta própria, por si próprio. E na academia, muitas vezes isso não fica claro para você, as pessoas não te explicam isso, os instrutores, até mesmo o personal trainer muitas vezes não explicam. Eu já vi personal trainer junto com a cliente dele contando, vamos lá, eu quero 10, 1, 2, deu 10, para, não faz 11 não, porque se fizer 11 vai atrapalhar o resultado. Não existe isso, o músculo não tem um cronômetro, meu músculo não sabe se eu fiz 1, 2, 3, 4, 10 é para emagrecer, 4 é para ganhar. Não existe isso. O músculo tem o que eu disse? Uma bateria. Então imagina que o músculo tem uma bateria e o seu objetivo é só esgotar a bateria. Aí entra a questão, mas tá, eu vou esgotar a bateria com pouco peso ou com muito peso? As duas formas estão corretas. Porém, o importante é que você siga a cada mês um método de treino diferente. O que importa, na verdade, é a tensão muscular. Isso pode acontecer de forma gradativa ou de forma mais intensa. Então, por exemplo, quando eu pego um pouco peso, ainda no exemplo aqui do bíceps, o que acontece? Eu tô lá com a bateria de 100%. Eu vou indo, a minha energia muscular ela demora a acabar. Vai acabando de 100%, 90%, tal. Eu fico talvez 1 minuto direto fazendo o exercício até acabar a energia. Então eu fico um tempo grande fazendo o movimento e a minha energia vai acabando aos poucos. Agora, quando eu pego muito peso, igual eu dei o exemplo aqui, com muita carga, 1, 2, a minha energia de 100% do músculo, ela acabou de uma hora para outra. Foi muito rápido. Eu não fiquei ali nem 15, 20 segundos fazendo exercício e já acabou a energia. Só que das duas formas acabou a energia muscular, que é o que importa. O que importa é acabar a energia. Mas aí, como eu disse, Caio, mas se tanto faz, eu posso escolher então pegar pouco peso ou pegar muito peso? Aí é que tá o ponto. O ideal é que nos seus treinos, seja ele em casa ou na academia, tenha trocas periódicas de estímulo. Que é o seguinte, se você sempre pega o mesmo peso, isso acontece muito na academia e principalmente em casa. Você sempre faz com o mesmo peso. Ou é sempre o peso do corpo, ou é sempre aquele pezinho lá, que você sempre vai lá na academia e pega o mesmo peso. Quando você faz sempre com o mesmo peso durante muito tempo, os seus músculos, o seu corpo, ele se acostuma com aquilo. E aí você até começa a ver um resultado no começo, você começa a academia ou começa a treinar em casa, você começa a ver um resultado, quando vê o resultado estaciona. Você entra no chamado platô, que é quando você não vê mais mudanças, você deixa de ter mais e melhores resultados, porque está faltando novos estímulos. Então, sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo resultado. Então, o que você precisa fazer para ir quebrando esse platô e conseguir ir se desenvolvendo? Conseguir emagrecer e continuar emagrecendo. Conseguir ganhar massa muscular e continuar ganhando, sem ficar nesse platô. Você precisa variar. Você precisa trocar os estímulos. Então, em um mês, vai fazer um treino com um número de repetições maior, uma carga menor até a falha. Em outro mês, uma carga maior, um número de repetições menor, mas também até a chamada falha, até dar o seu esforço máximo, até acabar com a sua bateria. Só que aqui não é simplesmente o fator mais repetições, mais cargas, só isso. Dali tem intervalo de descanso, que tem que ser mudado, a velocidade, que também tem que ser mudada e influencia, fazer rápido, fazer lento, subir rápido, descer lento, subir lento, descer rápido. Como é que funciona isso? Ordem dos exercícios, número de exercícios, porque tem método de treino que eu aplico, que você faz, por exemplo, 4 exercícios. Tem método que eu aplico, que são 9 exercícios. Agora, o que esses pontos todos que eu te expliquei lá de trás do episódio 1, direção muscular mais energia muscular, tem a ver com o processo de como é que eu vou comer, construir um corpo capaz de comer sem que ele engorde, ganhe gordura localizada, ganhe barriga com isso? Como é que você consegue linkar? Poxa, eu vou comer de tudo e não vou engordar? É assim que funciona? O grande ponto é, você já deve ter visto pessoas que são as ditas magras de ruim, pessoas que têm dificuldade de engordar e pessoas que engordam com facilidade. O que diferencia aquelas pessoas que são ditas como magra de ruim, abençoada pela genética, daquelas outras que engordam com facilidade, é a qualidade do chamado metabolismo e também a chamada composição corporal. Por exemplo, tem uma balança aqui, ó.
Vou medir o meu peso. Você provavelmente já sabe o seu peso também. Mas vamos lá, meu peso aqui de tênis e roupa, tudo junto. Olha só, 72,4 kg. Isso aqui é o que pesa o meu corpo, embutido tudo que tem dentro dele, tudo que ele é composto. Ou seja, eu tenho ossos, órgãos, tenho gordura, tenho músculos, tudo isso junto, tenho água, né? O músculo, por exemplo, 70% dos músculos é constituído de água. Então, meu corpo inteiro pesa isso. Agora, o grande ponto aqui é quanto disso é gordura e o quanto disso é realmente o resto, né? Ossos, músculos e tudo. E eu já medi isso, eu vou te ensinar a medir isso também. Mas do meu corpo, de 72 quilos, apenas 5 quilos em média é gordura. O resto é massa muscular, o que a gente chama de massa muscular. A gente coloca tudo, a gente divide o corpo nessas duas, massa magra e massa gorda. Minha massa magra é muito maior do que minha massa gorda. É por isso que você não deve se basear na balança. Porque, por exemplo, eu poderia ter um irmão gêmeo que pesa os mesmos 72 quilos e ao invés dele ter um abdômen definido, ele pode ter uma pança, ele pode estar gordo. Por quê? Porque ele tem mais gordura do que massa muscular. E aqui é que entra o ponto mais importante do episódio que você precisa entender de uma vez por todas, tá legal? Eu te expliquei todo esse processo de falha porque é isso que vai melhorar a qualidade do seu metabolismo e vai fazer você efetivamente, vai acelerar o seu processo de perda de gordura e não simplesmente de peso. Tem pessoas, por exemplo, que focam, ao invés de fazer exercício com carga, com peso, focam em excesso de aeróbio. Até perdem peso na balança, mas a gordura do corpo continua ali. Fica aquele corpo flácido, aquele corpo murcho. A pessoa perdeu ali 2, 3, 4, 5 quilos na balança, mas o corpo continuou feio, tá gordo ainda. Então, que você começar a perceber a diferença. E olha que eu mostrei para você alguns exemplos, né? Dependendo do seu treino, existem N outros exercícios, mas já imaginou? Você começa a acertar a técnica em cada exercício do seu treino, seu resultado muda. Só que tem um detalhe também, tá? Assim como eu coloquei o pilar, né? Lá, treinamento. Tem o treinamento. Mas dentro do treinamento tem o quê? Técnica e tem intensidade. Porque mesmo que você acerte a técnica, cada exercício, é importante ter o quê? Intensidade. Que eu expliquei um pouco no último episódio. Só que eu gostaria que você também praticasse essa intensidade com o seu treino atual hoje. Então assim, você vai praticar com o seu treino atual e se você não tiver um treino, você vai ter uma recomendação básica para você só sentir na pele o que é essa intensidade lá dentro do meu aplicativo. Então, no final ainda desse episódio, é por isso que é importante você continuar comigo, eu vou te passar uma senha, tá? Eu vou te mostrar como é que você vai fazer o download direitinho do aplicativo, como é que você vai poder ter o acesso. Então segura até o final. Até porque você sabe que existem os 4 pilares que eu te falei, né? Então assim, a gente tá falando por enquanto só desse pilar do treinamento. Por mais que você fique perfeito nele, não vai adiantar porque existem outros 3 pilares para serem trabalhados. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Então vamos pro segundo pilar agora, que é o ponto da alimentação, que eu já adiantei para você no último episódio. Quais erros que você tem que parar de cometer. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é preciso para você ver o corpo mudar através da alimentação. E não é passar fome, hein? Não é cortar a comida que você gosta, né? Nada disso. Existem 3 coisas para ser levada em consideração para que o seu resultado aconteça, tá? Primeiro ponto, aonde que a gente vai focar inicialmente? Tem que ter um foco, tá? O processo de emagrecimento, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, só para você entender. O processo de perda de gordura e aumento de massa muscular, eles até acontecem juntos. Dá para fazer isso junto, ao mesmo tempo. Só que um dos dois precisa ser acelerado. A gente precisa focar mais em um. Ou vai focar em acelerar mais a perda de gordura, ou vai focar em aumentar mais a massa muscular. E o que vai nortear isso é o quê? A alimentação, o foco inicial da quantidade de calorias que você come. Então, primeiro ponto, o objetivo central vai ser o quê? O início. Emagrecimento ou ganho de massa muscular que a gente vai focar? Esse é o primeiro ponto que tem que levar em consideração. Segundo ponto que tem que levar em consideração. Qual que é seu gasto calórico basal, que a gente chama todo o corpo? E isso é, presta atenção, hein? Individual. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é o que? A sua rotina, né? Então, assim, tem pessoas que acordam 6 da manhã para ir trabalhar e depois volta só 9 da noite, passa o dia inteiro na rua. Tem pessoas que acordam 9 da manhã, trabalham em casa e vão dormir mais cedo. Então, dependendo da rotina também, a sua alimentação tem que ser alterada. Então, só para recapitular, hein? O objetivo central é o pilar número 1 da alimentação. Depois,
qual é o metabolismo basal? O que o seu corpo individualmente gasta de calorias por dia, conforme sexo, idade, nível de condicionamento. E terceiro ponto é a questão da rotina, que cada um tem uma também, né? Então, tudo isso vai influenciar para quê? Para que você tenha uma alimentação ideal e ajustada para suas necessidades. Vamos entender isso aqui na prática, tá? Vamos pegar um exemplo hipotético, tá? Para você entender, mas lembrando, você vai entender como fazer isso para você, para o seu caso. Inclusive, eu vou te explicar como eu vou te ajudar com isso no próximo episódio. Mas vamos lá, pegar um exemplo hipotético. Vamos supor que a Ana Maria, tá? Mulher hipotética. A Ana Maria, ela tem 50 anos e ela pesa 70 quilos. O metabolismo basal, ou seja, a quantidade de calorias que o corpo dela gasta para se manter vivo, metabolismo basal é a caloria que seu corpo gasta para se manter vivo. Para o processo de digestão funcionar, para a respiração acontecer, para o coração ficar batendo, para manter a massa muscular. Então vamos supor que a Ana Maria gaste, então, ela tem o metabolismo basal, coloca em tela, ó, Ana Maria, o metabolismo basal dela é 1.600 calorias por dia. Ou seja, se ela não fizer nada, ela vai gastar 1.600 para se manter viva. Aí o que acontece? Quando a gente faz exercício físico, a gente tem uma queima calórica, né? Gasta geralmente uma média de 300, 400 calorias, dependendo de cada pessoa, né? Da intensidade do treino. Então vamos supor que a Ana Maria foi lá, pegou pesado com o pilar de treinamento. Lembra que eu te falei do treino, de força, colocou intensidade. Vamos supor que ela gasta 400 calorias por dia. Então ela gasta naturalmente 1.600 e ela gasta mais 400 calorias porque ela faz o treinamento. Então, ao todo, a Ana Maria gastou por dia 2.000 calorias. Só que é o seguinte, ao longo do dia, a Ana Maria precisa comer, não precisa? Ela vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai jantar. E aí é o seguinte, os alimentos que a Ana Maria come, se eles, em termos de caloria, né, valor calórico, cada alimento tem uma quantidade X de calorias, né? Os alimentos que ela come, se eles tiverem também, né, ao longo do dia inteiro, desde o café da manhã até o jantar, se ao longo do dia inteiro for também de 2.000 calorias, ou seja, ela equilibrou, ela gastou 2.000 calorias e ela consumiu, através da alimentação, da comida, 2.000 calorias. Então, 2.000 com 2.000 dá 0. Então, o que acontece nesse caso? Não acontece nada. Ela não emagrece, ela não ganha massa muscular, ela faz um processo de manutenção do corpo, do peso. Ela não muda. Agora, vamos supor que a Ana Maria, ela quer emagrecer. Então, ela quer perder gordura, tá com muita gordura localizada. O que precisa ser feito para a Ana Maria perder gordura localizada? Ela precisa fazer o que a gente chama de déficit calórico. Déficit calórico é quando você consome menos calorias do que você gasta. Então, de novo, o mesmo exemplo. Ana Maria, 1.600 calorias de basal, mais 400 calorias do treino, dá 2.000 que ela gasta naquele dia. Se ela consumir, por exemplo, 1.500 calorias, ela ficou 500 calorias negativas. Então, ela gastou 2.000, consumiu 1.500, ficou 500 calorias negativos. Isso faz a Ana Maria, ao longo do tempo, emagrecer, perder gordura. E, obviamente, se a Ana Maria precisa ganhar massa muscular, a gente vai fazer justamente o contrário, vai fazer um superávit. Ela gasta as 2.000, mas ela tem que consumir mais, 2.500, 3.000 calorias para fazer um superávit, consumir mais. Nesse caso, ou ela engorda, dependendo do tipo de alimento, ou se os alimentos forem alimentos nutritivos, de boa qualidade, ou seja, em vez de não vai consumir doce, chocolate, não, comida de verdade, ela vai ganhar massa muscular. Deu para entender o que é um déficit calórico, o que é um superávit, o que precisa fazer para emagrecer em relação à dieta, o que precisa fazer para ganhar? Deu para entender? Lembrando que esse é um caso hipotético. Eu peguei um exemplo aleatório só para fazer uma conta simples e você entender isso. Mas no seu caso, tem que fazer um cálculo detalhado e individualizado. E tem um detalhe, tá? Esse déficit calórico, ele não pode ser muito acentuado. É por isso que quem faz uma dieta onde a pessoa não come quase nada, passa fome, essa pessoa, ao invés de perder gordura, ela acaba perdendo o quê? Gordura e massa junto, que atrapalha o processo dela. Então isso tem que estar muito bem calculado. Tem que ser um déficit controlado e feito por um profissional capacitado, uma nutricionista, por exemplo, para poder calcular tudo isso que eu falei para você e prescrever para você uma alimentação baseada em rotina, seu basal e tudo isso que eu mencionei. Então assim, no próximo episódio você vai entender como que eu posso te ajudar com isso. Então ó, a gente veio pro quesito treino, você tá começando a entender, né? Como é que é o processo de resultado. Ele é simples, tá? Às vezes parece, nossa, mas será que eu consigo fazer? Consegue. O ponto é, você precisa entender de fato que é necessário. Aqui eu não tô trabalhando com promessa milagrosa.
é com o que é necessário para você realmente mudar teu corpo. Então, 4 pontos: treinamento, alimentação. Se o treinamento e a alimentação estiverem muito bem ajustados, automaticamente o processo do sono vai melhorar. Porque, por exemplo, se você hoje tem dificuldade de dormir, isso pode ser um problema para o seu emagrecimento ou até para o ganho de massa muscular, para ambos os casos. Por quê? Geralmente, a dificuldade de dormir, ela está atrelada a uma série de fatores, mas dentre eles a gente pode colocar estresse, ansiedade, má alimentação, que gera uma dificuldade de digestão que faz você ficar revirando a noite inteira. Tudo isso atrapalhando o seu sono faz o quê? Você ter um pico de cortisol no organismo, que é um hormônio que quando ele está com taxas elevadas, ele dificulta o processo de emagrecimento e ganho de massa muscular, e você tem uma baixa de quê? De testosterona, que é um hormônio bom para acelerar seu processo de emagrecimento e ganho de massa muscular. Então, se o sono ele está desregulado, ele desregula toda a sua questão hormonal. Então, às vezes acontece com você de falar assim, pô, eu treino direitinho e não tenho resultado, né? Porque talvez a alimentação não está bem ajustada, e aí interfere no sono, que aí vai tudo para água abaixo. Ou, eu não treino muito bem não, mas eu me alimento muito bem, de forma saudável, e eu não consigo ver resultado. É porque o treinamento não tá fazendo você melhorar a qualidade do metabolismo, tá influenciando talvez no seu sono, e tudo isso tá virando uma cascata negativa. Lembra que eu te falei que os 4 pontos, eles têm que estar bem ajustados? Agora, seguinte, ajustou pilar do treinamento, ajustou pilar da alimentação, automaticamente sono vai ser melhor ajustado. Tudo isso bem ajustado faz todo o redor, ou seja, até tua mentalidade, sua motivação. Sabe essa falta de ânimo que você tem hoje? Pode ter certeza. Ou é treinamento errado, ou alimentação, ou sono, ou tudo junto. E isso influencia também no estado psicológico da coisa. Então assim, estado psicológico, a mentalidade, precisa de uma manutenção constante. O que é essa manutenção constante? Às vezes a gente tem momentos na vida que, poxa, tá mais alegre, mais triste, mais estressado, menos estressado. Mas como que você faz para fazer a manutenção e conseguir, em meio a tudo que acontece na nossa vida, né? Pô, tem família, tem marido, tem mulher, tem filho, tem trabalho, tem cobrança, tem não sei o quê. Tem muita coisa para lidar e, acima de tudo, tem que seguir ainda com treino e com dieta. Como é que você faz para equilibrar todos esses pratos? Você precisa se atentar a alguns pontos que vão contribuir para que você tenha essa manutenção mental e, consequentemente, maior motivação, disciplina para treinar e fazer alimentação, mesmo quando tudo está de cabeça para baixo. Então, o primeiro ponto tem a ver com o meio em que você está. O que é meio que você está? É muito difícil você conseguir ter uma efetiva mudança se pelo menos você não está inserido em algum meio que está atrás dessa mesma mudança ou dessa mesma vibe que você. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer ter um resultado, só que você não consegue seguir a dieta direito, você não consegue treinar da maneira como gostaria. Por quê? Porque teu marido não treina com você, ou a sua mulher não treina com você, as pessoas da sua casa têm hábitos péssimos de saúde, só você está tentando buscar algo melhor, mas as pessoas da sua casa não estão buscando. Isso puxa você pro lado negativo. Então você tem que estar inserido em algum meio que seja fora daquela realidade, que esteja na mesma vibe que você, na mesma situação, para que você se mantenha sempre motivado. Senão não vai funcionar. Mesma coisa, trabalhos, amigos, né? Às vezes meus amigos, pensa só, meus amigos é tudo agrônomo. Eu contei, né, que eu vim de uma cidade de Minas, tudo agrônomo. Meus amigos com a barriga desse tamanho, gostam de beber cerveja, fumar cigarro de palha, e eu sou todo fitness. Mas por quê? Porque eu consegui achar um outro meio, que não esse da minha amizade lá de trás, para conseguir ficar inserido e conseguir ter resultado. Outro ponto, tá, que mata qualquer tipo de resultado, principalmente por conta de mentalidade. Muito provavelmente, por conta de inúmeras tentativas que você já deve ter feito, você instalou, tá, uma crença de que você não é capaz de mudar. Quantas vezes eu recebo mensagens nos meus directs, mensagens na rede social de pessoas falando assim, nossa, muito legal as mudanças dos seus alunos que eu vejo, mas sabe o que é? Comigo é diferente. Você sempre acha que com você é diferente, com você é mais difícil. Você tem uma crença. Por que você acha isso? Você tem uma crença de que você não é capaz de mudar. E isso tem a ver com o julgamento que você faz de você mesmo. Porque talvez você já tenha prometido para você mesmo que ia mudar várias vezes, ou já tentou várias vezes, não conseguiu, isso gerou frustração e gerou essa crença negativa sobre você. E nessas horas, o mais importante é a gente perceber que é uma crença. Até porque diversas pessoas conseguem transformar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Elizabeth, que é uma aluna que eu tenho, tá? Ela e o marido foram vítimas de câncer.
E durante o tratamento, nesse vai e vem do hospital, quimioterapia, baixa energia, tudo isso, eles conseguiam tirar um tempinho, nem que for para fazer o mínimo de exercício. E mesmo com todo esse percalço de ela com o marido doentes, às vezes nos altos e baixos assim emocionais extremos, eles conseguiam tirar um tempo para se dedicar ao exercício. Então, mesmo com esse processo, eles conseguiram se manter saudáveis, inclusive hoje estão super bem, já passaram por essa turbulência, tanto ela quanto o marido, e conseguiram equilibrar os pratos, mesmo com todo emocional estando abalado. Então, assim, quando a gente vê pessoas assim, a gente vê que no fundo, a gente não tem problema, né? A gente tem desculpa, né? Você dá desculpa. Inclusive, eu até conversei com ela no dia de uma live e ela falou algo bem legal. Queria colocar aqui só para você ouvir. Aí, aos 49, eu fui diagnosticada com câncer de intestino. E aí, passei por quimioterapia, né? E tudo. Perdi o cabelo, tanto aquele processo, né? A minha vontade de viver era tão grande que eu queria fazer tudo para viver melhor. Eu tô hoje com 53 quilos, de 77,800, né? Eu tô com 53. De 79,5 de abdômen, eu tô com 64. E de 104 de quadril, eu tô com 89. Caio, eu sou diagnosticada há 8 anos com fibromialgia. E tem que falar, né? A gente fica assim, tá sem doença, mas tem que falar para dizer assim, eu faço musculação. Eu tenho polineuropatia na perna esquerda, do joelho para baixo, e nos pés e nas mãos. A polineuropatia foi o nervo da sensibilidade que foi afetado pela quimioterapia, uma medicação da quimioterapia que adormeceu. Eu faço tratamento com neurologista e melhorou muito a perna direita. Então, eu não tinha muito equilíbrio. Eu caía, eu quebrei dedo, quebrei dedo no pé 2 vezes, fraturei aqui a mão. Eu andava, salto ficava para trás. E eu tenho artrose nos joelhos, nos pés. Tempo que eu fiz academia, eu nunca fiz agachamento nem afundo. Porque se prescrever no meu treino, eu não conseguia fazer. Aí eu chegava e falava, a professora, né, ela dizia, não adianta que eu não consigo fazer, porque eu sentia muita dor, eu tenho artrose no joelho há muito tempo. Aí eles, a gente vai substituir, aí substituía, né? Cadeira extensora era um terror pra mim. Se você me ver hoje fazendo a fundo na barra livre, e agachamento, e saltos, eu me admiro, entendeu? Eu gosto de me filmar, porque eu fico me admirando. Cadeira extensora, faço, eu, sabe, assim, não sinto nada. Ontem mesmo, eu estava na consulta com o oncologista, e ele perguntou assim, quais medicações que você está tomando? Aí eu olhei para ele e disse, musculação. Hoje, eu com 56 anos, todos os diagnósticos que eu tenho, com certeza, eu estou bem melhor do que aquela foto de 23 anos. É um tapa na cara, né? Quando você ouve essas coisas de uma pessoa que tudo pra não conseguir, conseguiu. Aí a gente começa a repensar sobre essas crenças que a gente tem, que a gente não consegue. E não é só ela, né? Mas eu tenho uma aluna que chama Janete. Olha o resultado da Janete, pra começar. A Janete teve esse resultado incrível, mesmo em um momento de vida dela, que juntou cuidar do marido, né? Porque ela é dona de casa, né? Cuidar de um filho, ela tem um filho pequeno, com faculdade. Imagina só, mulher faz faculdade, a mulher trabalha, ela é 4 em 1. Ela cuida do marido, dona de casa, ela faz faculdade, ela cuida do filho e ela ainda tem o trabalho dela. Então é uma mulher que sai de casa de madrugada praticamente e volta no final da noite. Mesmo assim ela conseguiu, durante toda essa turbulência, dar um jeito de mudar o corpo dessa maneira que você tá vendo aí. Inclusive, ó, vou colocar também, eu também conversei com ela e olha só o que ela falou. Dá uma olhadinha. Tem muita gente aqui que eu vejo que fala assim, mas eu não vou conseguir. Mas eu não consigo, vou fazer dieta, eu não consigo treinar, eu não consigo. Quando eu falei até na primeira live, eu acho assim, às vezes a gente cansa quando a gente tem que trabalhar todo dia. Às vezes a gente cansa quando a gente tem que fazer uma coisa que é obrigação todo dia. Mas a gente não tem que fazer. Não tem pessoas que dependem disso. Então, assim, por que não valorizar a gente também? Entendeu? Valorizar você, o seu corpo. Se dedicar àquilo como se fosse um trabalho, se dedicar àquilo como se fosse um curso. Eu, por exemplo, acordo 5h30 da manhã. Faço meu café, faço tudo direitinho para tomar, porque eu gosto de tomar um café da manhã antes de treinar. Coloco meu filho no ponto do ônibus. Quando ele vai para a escola, eu vou para academia, treino o tempo. Graças a Deus, os treinos são rápidos, que é o que eu preciso, porque de lá eu tenho que ir para trabalhar. No trabalho eu venho com todos os meus afazeres domésticos, comida, essas coisas. E depois eu vou pequeno na faculdade. Então, assim, eu vou dormir 11 horas, 11 e pouca.
é porque eu não vou estudar. Então, assim, não tem não conseguir, tem força de vontade. Inclusive, olha o que eu tenho que te mostrar. A Irene é uma aluna que eu tenho que ela fala isso, inclusive. Um médico, ela é diabética, tá? E ela teve esse resultado aí, dá uma olhadinha. E hoje ela, assim, tá se sentindo super bem, a autoestima lá em cima, conseguiu transformar o corpo. E ela, antes dela passar pelo processo comigo, ela foi no médico. Ela já não acreditava nela. O médico falou na cara dela que não acreditava na mudança que ela tinha. Ela foi lá e falou assim, só pra provar que eu sou capaz, ou seja, ela virou uma chave, né? Ela tava desmotivada. Quando ela levou uma lambada de um médico falando que não era possível ela mudar, ela falou, só pra provar que eu sou capaz, eu vou fazer tudo possível. Ela me conheceu e transformou. Ela fala isso, dá uma olhada. Como eu sou diabética, eu tenho um médico que me acompanha e ele sempre falava pra mim que a barriga não acabava, porque eu sempre reclamava com ele, o que eu poderia fazer e tal. Ele já tinha até passado remédio pra mim emagrecer, e também eu emagreci, mas voltei a engordar o dobro, porque tomar remédio, né? Eu achava que eu não tinha mais jeito, não. E eu sou muito vaidosa, sempre fui, então não ia mais na praia, certas roupas já não colocava mais. Eu sempre pratiquei exercício físico, mas resultado mesmo eu tive depois que eu entrei no programa do Caio, porque antes era muito aeróbico, muito dança, jump, fazia os exercícios todos errados. Chegava na academia, eu ficava 2, 3 horas na academia, achando que quanto mais tempo eu ficasse ali, eu ia ter resultado. Agora não, eu vou pra academia 40 minutos, 45 minutos, foi onde começou a aparecer os resultados. Antes eu tava com 75 quilos, barrigudinha agora, né? Eu já não tenho barriga. Sem falar, eu tenho outros casos, né? Como o Roger, que teve que fazer várias cirurgias na coluna, no joelho. E olha a transformação que ele teve mesmo depois dos 50 anos. Ele definiu o abdômen depois de 50 anos, cheio de cirurgia. Era um caso improvável. Nem moleque, às vezes garotão, consegue o resultado que ele teve e ele conseguiu. Por quê? Porque ele teve uma crença de que ele era capaz de fazer, ele foi lá e fez. E eu tenho uma lesão gravíssima de coluna, não é tão simples, que eu tive que até encerrar minha carreira, mais jovem, né? E aí eu tive problema de joelho, eu fiz 2 cirurgias de LCA, eu tenho parafuso e tenho um ombro também detonado. E agora que é o grande X da questão. Depois de uns 4 a 5 meses, eu estava no projeto, no personal, as dores foram cessando. Elas foram diminuindo gradativamente. Faz uns 3 meses que eu não tenho mais uma dor, nem na coluna, nem no joelho e nem no ombro. Eu tô com um corpo que não tinha nem com 20 anos de idade. E olha que eu fui atleta no passado. Eu tenho 53, eu vou fazer agora em outubro, 2 de outubro, 54 anos. Mas eu tô me sentindo mais disposto, mais disposição. O meu corpo tá ficando mais definido. E assim, é prazeroso você chegar, passar dos 50 anos e voltar a se sentir bem. Cassandra, uma aluna minha que mora em outro país, ela mora em outro país, médica, tem uma rotina super corrida. A Cassandra fraturou um ombro num esporte que ela estava praticando, uma brincadeira que ela estava fazendo. Isso impedia ela de fazer alguns movimentos, então ela tinha um movimento um pouco limitado. E mesmo assim, depois dos 60 anos, ainda trabalhando como médica, rotina corrida, com o ombro pós-cirúrgico fraturado, limitado, ela foi lá e fez o que precisava ser feito e conseguiu mudar. 8 anos atrás, eu tive um acidente de esqui. Depois disso, eu não conseguia fazer nada, porque dava uma dor na escápula terrível. Eu achei interessante, porque você ensina a fazer a técnica certa, não é? Exatamente. Aí eu digo, vou entrar no programa do Caio. E também, eu não tenho esse tempo todo para estar na academia 1 hora, 2 horas por dia. Não tenho, eu trabalho, não dá, né? E o treino, como é? Para quem tem 25 anos e para quem tem 40 e para quem tem 50. Caio, eu tenho 60 anos. Olha só. E olha os resultados. Você percebe que todas essas pessoas tinham vários motivos para dar desculpa. Um podia falar que é por causa da doença, o outro falar que era por causa do joelho, da coluna, a outra por causa da diabetes, a outra por causa do trabalho, por causa dos filhos, do marido. Todos eles poderiam usar essas desculpas e seria super plausível, né? Dá pra entender, falar, poxa, realmente é uma dificuldade. Só que mesmo assim eles conseguiram reverter tudo isso porque crença de que era possível. E tem mais um ponto.
todos eles, sem exceção, eles tiveram o quê? Clareza do que fazer dia após dia. Clareza no processo faz você ter mais aderência ao processo. As pessoas muitas vezes desistem de fazer o que precisa ser feito, basicamente por 2 motivos. Primeiro é porque não tem clareza do que precisa ser feito, do passo a passo. Ficam perdidas cada vez com vou pegar uma dica aqui no YouTube, vou pegar uma dica no Google, agora eu vou seguir a dieta da fulana. Dieta ciclana, vou pegar esse treino aqui, vou fazer isso aqui. Você precisa de método, de clareza. Segundo ponto é que você precisa perceber o quê? Pequenos resultados, evoluções. Se você não estiver vendo evolução, você não tem a famosa motivação. O que é uma falta de motivação? É uma falta de motivo para agir. Então, todos esses casos que eu mostrei, todos os antes e depois que eu venho mostrando para você ao longo desses dias, são pessoas que começaram a ver mudanças ao longo dos dias, e essas mudanças por si só geram o quê? Um motivo para agir. Tá mudando, eu preciso continuar nesse processo. Se você fica lá na academia, se você fica lá na aula de funcional, se você fica treinando em casa, se você fica treinando com dica gratuita na internet, a cada hora uma coisa diferente, uma dieta maluca, e não vê mudança, isso desmotiva. Quem que vai ficar fazendo dieta? Quem que vai ficar treinando se não tá vendo mudança? Desmotiva qualquer pessoa. Você precisa estar vendo evolução. As evoluções, elas acontecem, né? Uma de cada vez, vai acontecendo devagarzinho, né? A maioria dos resultados que eu te mostrei aqui são de 30 a 90 dias. Todos mudaram em um mês? Não, alguns levaram 2, alguns levaram 3, alguns levaram até um pouco mais. Mas o ponto é, sempre partiram de um passo zero, depois uma clareza do segundo passo, começa a ver uma mudança, clareza do terceiro passo, e assim por diante, até conseguir a evolução. E sabe uma coisa que pode ainda acelerar mesmo esse processo? É você ter alguém para te cobrar, é você ter alguém para se comprometer. Porque quando a gente se compromete só com a gente, fica mais fraco. É mais fácil a gente falar que vai fazer, não fazer, mas quando a gente tem um compromisso com outra pessoa te cobrando em cima de você, aumentam as chances de você evoluir. Ter alguém sempre em cima de você. E olha, seguinte, quero que você entenda uma coisa, tá? Antes de eu te liberar aqui a senha, pra você já colocar a mão, lembra que você vai colocar a mão na massa em relação ao treino, tá? Mas antes de te liberar, é o seguinte. No próximo episódio, presta muita atenção, porque o próximo episódio ele é super importante. Eu vou mostrar para você, em forma de passo a passo, como que você vai fazer, ou seja, qual que é o passo 1, o passo 2, o passo 3, para você transformar seu corpo a partir de 30 dias. Eu venho construindo com você aqui toda uma jornada, né? Te mostrando que erros que você tem que parar de cometer. Hoje a gente aprofundou um pouco e ensinou na parte técnica o que precisa ser feito em relação aos 4 pilares. Só que ainda falta o quê? Uma clareza para você de passo a passo. Qual é o passo 1? Por onde começar? Para começar a ver a mudança a partir de 30 dias. É exatamente isso que eu vou mostrar para você no próximo episódio. E tem um detalhe. No próximo episódio, eu vou te apresentar uma oportunidade no final. Essa oportunidade é a chance que você pode ter, assim como esses alunos que você viu e já tiveram, de ter a minha ajuda mais de perto, em cima de você, te orientando detalhadamente no processo. Durante todo o processo do seu resultado, que envolve treino, alimentação, sono, mentalidade. Então, não perca por nada esse próximo episódio. Não perca por nada. Que olha, só o passo a passo que eu vou te apresentar lá, você já vai ter uma clareza imensa do que fazer. E ainda vai ter essa oportunidade no final para quem estiver acompanhando. Então, não perca de forma alguma. Já coloca na agenda aí, tá? Já põe celular para despertar. E agora é o seguinte, tá? Só pra gente finalizar aqui e você já colocar a mão na massa em relação à metodologia. O que você vai fazer, ó? Você vai na minha última postagem, vai lá e comenta isso aqui, tá? Só comentar. Comentou isso aqui, o que vai acontecer? Vai no seu direct. Que dentro do seu direct vai estar tudo passo a passo lá, o que você precisa fazer para baixar o aplicativo e poder usar uma técnica de intensificação no seu treinamento, para você já sentir na pele o que é. Então assim, já comenta lá, vai no meu Insta, comenta lá essa palavra aqui, já vai lá no seu direct, não esquece de você pegar o passo a passo e mandar bala. Lembrando, curte, se esse vídeo agregou, poxa, olha a quantidade de informação que eu trouxe pra você aqui. Curte esse vídeo aqui, tá legal? E compartilha aí com as pessoas que estão perto de você, que a sua chance de resultado aumenta. Então, lembra, meu objetivo, resgatar o maior número de pessoas dos treinos errados. Então, compartilha com a família, com os amigos, no grupo de trabalho. E a chance são que essas pessoas aderirem, né, a um projeto junto com você de mudança, a sua chance de evoluir também aumenta. Então, te vejo no próximo episódio e tchau!